Bom, bom dia a todo mundo. Eu sou o Pedro. Eu vou dar a terceira aula da série de aulas de espectroscopia. Por enquanto o Ricardo falou as duas primeiras aulas. Eu sou pesquisador aqui do LNLS, eu trabalho na linha PGM, que é uma linha que faz bastante absorção de raio-x, mais para uma região de baixa energia. Mas eu vou tentar falar aqui alguma coisa na sequência do que o Ricardo falou. Eu tenho aqui um outline, mas antes eu queria dizer que, bom, esse trabalho, como o Ricardo já tinha dito antes, foi feito em colaboração. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, tem outras pessoas que também sabem do que está acontecendo, vocês podem parar e perguntar. Não quero levar sozinho. Bom, a primeira aula de espectroscopia, o Ricardo, ele levou um tempo para contar para a gente da onde vem esse termo espectroscopia, que é o experimento do Newton, né? E além disso, gente, vocês podem me interromper, falar tá baixo, tá rápido. Devagar vocês não vão falar que tá, vocês vão falar que tá rápido, mas vocês podem levantar a mão a qualquer momento, senão eu vou acabar em 15 minutos e a gente vai ter que ficar enrolando aqui. Boa parte da primeira aula foi para explicar a importância entre a correlação entre as propriedades dos materiais, a estrutura eletrônica, e é exatamente o que a gente quer ver quando a gente está fazendo alguma espectroscopia. Então, os elétrons, eles se arranjam na matéria, e esse arranjo da matéria dá as propriedades, e é isso, a gente vê esse arranjo dos elétrons na matéria através da espectroscopia. Então, é uma técnica para sondar como estão arranjados os elétrons no material. Na segunda aula, o Ricardo ele descreveu os processos pelos quais a gente mede uma espectroscopia, o que está acontecendo. Então, a gente tem processos primários e depois processos secundários. Eu vou voltar a falar um pouco mais aqui na sequência. Ele falou quais são as coisas importantes quando a gente faz um espectro. Que a gente está fazendo a medida, a gente quer obter uma informação, a gente tem que olhar para onde? Que é a posição do pico, que isso dá uma identidade, a largura do pico, que isso tem a ver com o tempo de meia-vida. As intensidades, ele foi para a parte que assusta a gente. A espectroscopia, ela tem, às vezes, essa cara meio feia aqui. Mas é só cara, gente. Não se preocupa. A gente não precisa resolver esse problema quando a gente está fazendo experimento na linha de luz. Tá? Se a gente souber conseguir fazer aproximações, a gente vai ter uma interpretação melhor. Mas a gente não precisa resolver, a gente consegue fazer outras coisas. Uma das consequências diretas dessa cara feia é uma cara um pouco mais bonitinha, que a gente consegue entender. A gente tem que conservar, a gente tem algumas regras para fazer uma transição. E disso a gente consegue interpretar algumas coisas dos espectros que a gente vai ver. Bom, o que eu vou fazer agora na minha aula, eu vou falar um pouquinho mais de cada uma de duas espectroscopias. A gente mede espectroscopia, o Ricardo falou, através de duas maneiras, ou com processo direto ou com processo indireto. E aí eu vou falar sobre os dois processos diretos e o Túlio amanhã vai falar sobre processos de decaimento. Hoje mesmo, né? Hoje à tarde. Não percam, gente, hoje à tarde. Amanhã é churrasco. Então, vamos falar agora de novo dessa divisão. A gente está falando toda hora que um raio-x interage com o elétron, ele vai dar energia para esse elétron, que vai estar em algum nível, que vai estar em alguma posição, vai ter alguma energia ligada com o meu material, e se ele tiver energia suficiente, o meu raio-x vai ou levar esse elétron muito longe do meu material, ou ele vai levar para uma borda desocupada que esteja ligada com o meu material. Esse é o processo que a gente chama de processo primário, e a gente tem duas técnicas espectroscópicas que a gente avalia esse processo primário, que é o XPS, que a gente avalia quando a gente via o elétron longe do material. Eu dou muita energia para o elétron não fica mais ligado, ele sai com uma energia cinética. Isso eu consigo avaliar qual o estado que ele estava, essa técnica é o XPS. Quando eu faço eu coloco uma energia que não agora é muito maior do que a energia do meu elétron, é uma energia específica para que ele possa fazer uma transição dentro do meu átomo. Essa técnica é o que a gente chama de absorção de raio-x. Então eu vou falar mais dessas duas técnicas.
as técnicas que o Túlio vai falar amanhã, elas estão relacionadas com, depois que o elétron saiu, eu tenho um átomo que não está no estado de menor energia. Ele não gosta de ficar com esse espaço não preenchido nessa baixa energia. Então ele vai, de alguma maneira, evoluir. Ou ele vai emitir um fóton, ou ele pode emitir um outro elétron para voltar para o estado de baixa energia. Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu decidi, vou falar primeiro de XPS aqui. Isso foi uma escolha arbitrária, tá, gente? O XPS ele é baseado no efeito fotoelétrico. Esse efeito, tem muita gente importante por trás dele. Já saiu, tem gente que fala que são 4 prêmios Nobel, 3 prêmios Nobel só relacionados à técnica. Eu não sei se é uma boa investir nessa técnica, já saiu 4. Eu não sei se tem chance de sair mais algum. Mas eu também não sei se tem muita chance da gente conseguir prêmio Nobel. Então a gente pode tentar entender o que ela faz e decidir, né? Os prêmios Nobel, o Hertz foi a primeira pessoa que identificou, que viu o efeito. O Einstein, o que ele fez foi interpretar esse efeito com uma natureza quântica da partícula. O Einstein ele devia ter... acho que eles tinham que decidir um dos trabalhos para dar o prêmio Nobel. Eu acho que no momento foi o que eles mais entenderam na época. Senão, eles podiam ter dado para outro também. Mas o Einstein fez isso em 1905. O Kai... Eu não sei falar esse nome, gente. Como? Zygmunt. O Kai Zygmunt, que é o outro prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel na década de 70, 80. 70 que ele... Foi na década de 70 que ele usou esse efeito para obter informação sobre os materiais. Então demorou de 1905 até 1970 para a gente conseguir ter alguma parte técnica para poder utilizar esse efeito, que foi um desenvolvimento de vácuo, de instrumentação científica para poder usar. Eu vou contar o que a técnica faz e depois eu vou tentar dizer o porquê que ela faz isso. Então, o objetivo da aula, gente, é isso que vocês vão ter que saber, é acreditar nisso que está escrito aqui. Quer dizer, não é acreditar, é entender e depois poder falar, de fato, eu consigo tirar isso, por isso, por isso, por isso. Então, a técnica XPS, eu vou colocar uma fonte raio-x, meu material vai emitir elétrons, eu vou verificar qual a velocidade, qual a energia cinética que meus elétrons estão saindo do material. E quando eu faço essa técnica, eu consigo detectar os elementos que estão presentes no meu material, eu consigo detectar elementos de ordem de ppm, é uma técnica bastante sensível. Eu consigo quantificá-los e eu consigo também dizer estado de oxidação que eles estão. Falando assim, parece que é uma técnica que vai resolver todos os problemas do mundo, né? Mas a gente tem alguns outros efeitos. Ela é uma técnica extremamente sensível à superfície, ela é só superficial. Mas vamos tentar entender como que é. Isso aqui que eu coloquei aqui embaixo, a técnica já foi chamada de várias maneiras. Ela é chamada hoje em dia de várias maneiras, é tudo a mesma coisa. Mudar de XPS para UPS só está mudando qual que é a energia com que você está excitando o seu material. Você falar que é fotoemissão, você está colocando o nome da técnica não pelo... Você está dando o nome do efeito para a técnica, é só uma maneira diferente. E esse ESCA foi o nome que o Zygmunt deu, porque ele basicamente fazia bastante shift químico, então é uma técnica para fazer análise química, ele diz aqui. Já falamos disso aqui, o raio-x incide na amostra, o elétron que está lá no nível, ele tem energia. Eu vou incidir meu raio-x com uma energia muito alta, comparada com o nível eletrônico. O elétron vai sair do meu material. Como é que eu faço para avaliar a energia cinética dos meus elétrons? Isso aqui é um diagrama do analisador de elétrons. Eu acho que o Gustavo não falou esse detector específico na aula de detetores. Eu vou falar bem rápido. Essa parte hemisférica aqui, eu tenho dois potenciais. E se eu imaginar que eu tenho um elétron entrando aqui, a chance dele fazer essa órbita vai depender da velocidade que ele tem. Então esse é o princípio básico de separar os elétrons pela energia cinética que eles têm.
Desse lado de cá, eu tenho um detector que conta elétrons. Então eu tenho um channel plate, ou pode ser uma CCD. Essas lentes que estão aqui no começo do... Então, aqui está a minha amostra, eu incidi com raio-x, eu tenho umas lentes eletrostáticas antes de ter esse analisador. O que essas lentes fazem é separar os elétrons por alguma coisa que eu esteja interessado, ou uma região menor, ou uma dispersão de ângulo que seja específica. Então eu estou separando, eu não estou pegando todos os elétrons que saem da minha amostra. E além disso, se eu for calcular o raio que precisa ter esse analisador, para eu separar elétrons de 1000 eletronvolts, por exemplo, eu vou ter que ter um analisador muito grande. Então, para facilitar, a gente coloca umas lentes que retardam os elétrons aqui. Então, isso aqui, na verdade, básico, não precisa muita coisa para entender. É só o elétron faz uma órbita aqui, isso vai depender de uns parâmetros do analisador. Se alguém quiser conversar mais sobre isso, o Túlio é uma pessoa muito boa para falar. Bom, como é uma técnica de espectroscopia, então a técnica ela se baseia uma partícula que entra, interage com a minha amostra e uma partícula que sai. Tá? Nesse caso eu estou entrando com um fóton e estou saindo com um elétron e estou avaliando velocidade, energia cinética dos meus elétrons. E o meu fóton ele tem que ter algumas propriedades. Esse princípio a gente não vai se preocupar muito com isso. Como é que é um material? Eu dei 2 exemplos aqui, mas acho que nas outras aulas tinham outros exemplos. O material pode ser uma molécula, pode ser um sólido, pode ser um átomo. E ele tem os elétrons separados em níveis, ou em orbitais, ou em bandas. E aí o que eu observo no meu espectro é alguma coisa desse tipo que a gente vai saber agora, tentar saber um pouco mais sobre isso aqui. A técnica basicamente se baseia... Bom, a primeira coisa que a gente faz é uma conservação de energia, né? Eu tenho o meu elétron lá tranquilo no orbital dele, chega o raio-x com muita energia e ele ele é expulso do átomo e ele vai procurar o caminho dele. Se eu consigo determinar a energia do fóton que está entrando e a energia cinética do elétron, eu consigo agora saber, então peraí, eu tenho que conservar a energia do meu sistema. Então é disso que vem essa fórmula, que a gente tem a energia cinética do fóton. A gente tem a energia cinética que o elétron, isso aqui é o que eu meço, isso aqui é o que eu tenho da minha fonte, isso aqui é o que eu quero saber. Eu quero saber como o meu elétron estava ligado no meu átomo. Esse W, essa função trabalho, é um ajuste que a gente precisa fazer porque o átomo paga um preço para ficar sem um elétron. Então a gente pode entender essa função trabalho como o custo de ionizar o material. E geralmente quando a gente faz... os equipamentos eles têm um valor pré-determinado. Então isso aqui a gente não precisa se preocupar, é uma constante do equipamento. Então a técnica ela dá para a gente a energia de ligação dos elétrons. Então a gente consegue ver como estão os elétrons no meu material. Então, se eu consigo ver como estão os elétrons, se eu vou começar agora a fazer uma varredura, eu quero saber quantos elétrons tinham com cada energia cinética dentro do meu material, eu vou ter uma foto ou alguma informação de como era o diagrama de bandas do meu material. Então, eu tenho um diagrama onde como os elétrons são distribuídos e eu tenho um espectro de XPS e eles devem ter uma correlação. Como que a gente obtém as informações que são importantes no espectro de XPS? Bom, aqui está uma maneira mais simples de entender, que eu tenho um fóton com uma energia cinética, está péssima essa cor amarela, gente. Ali é HNI que está escrito, tá? E a minha energia de ligação e a energia cinética com que o elétron sai. O Ricardo falou na aula dele que uma das coisas importantes quando a gente está fazendo uma espectroscopia é a posição do pico. Então agora, essa energia cinética, essa energia de ligação, é o que eu vou utilizar para obter a primeira informação do XPS, que seria uma identificação e quantificação elementar. Para fazer isso, eu vou fazer um scan
em energia longo, tá? Então eu tenho normalmente vou falar, considerando uma fonte de laboratório, por exemplo, um alumínio K-alfa, eu vou fazer um espectro de energia desde perto da energia do alumínio K-alfa até zero. Vou ver todos os elétrons que eu posso sondar com essa minha fonte. Então, essa identificação elementar baseia-se que os elétrons, os átomos, eles têm uma característica única. Eles têm um fingerprint, eles têm uma impressão digital que, se eu tenho um elétron com determinada energia, outro elétron com determinada energia, isso só pode pertencer a um único átomo. Então eu consigo determinar qual é o meu elemento químico presente na amostra. Então o que a gente mede de fato lá no XPS? A gente tem um gráfico lá, que é o número de elétrons, e nesse eixo aqui é a energia. Ou a energia cinética com que ele está saindo, ou a energia de ligação. A gente pode fazer o gráfico das duas maneiras, só muda a ordem aqui do eixo. Então, se eu pensar aqui na tabela periódica, eu vou lá e vou escolher um elemento, por exemplo, escolhi o magnésio. Sabe a configuração eletrônica dele? A gente pode tentar entender como seria o espectro de XPS do magnésio. A gente pode fazer uma simulação. Então, aqui a gente vai ter quantos elétrons saíram com determinada energia. Esse número aqui que eu estou colocando nesse eixo é arbitrário. Nesse eixo aqui é uma outra unidade que a gente não está habituado. Então a gente pode entender... Bom, esse eixo aqui é de fato a energia de ligação em milijoules. Agora eu não sei qual que é a unidade certa. A gente costuma trabalhar mais com eletronvolts, né? Eu acho que não é eletronvolts aqui. Esse aqui não está. A gente costuma trabalhar com eletronvolts, mas esse site que faz a simulação não fazia com eletronvolts. Mas é a mesma coisa, gente. O que acontece aqui? Eu vejo que eu tenho as 4 bandas que eu tenho lá no meu material, e eu tenho uma intensidade que é proporcional ao número de elétrons que estão ocupando a minha banda. Então essa que quando eu faço um espectro de XPS, se eu tenho magnésio, todos os picos têm que aparecer. Se eu vou para um outro elemento, o fósforo, eu vejo que estão todos lá. Você pode ler das duas maneiras. Você pode plotar por energia cinética ou por energia de ligação. Eu acho que é mais usado a energia de ligação, mas eu não tenho certeza. Porque aí você vai saber, a energia de ligação não vai depender da sua fonte. Então é um caráter só do átomo. Se eu colocar energia cinética, depois eu vou ter que falar qual que foi a fonte que eu usei, depois o cara vai ter que fazer a conta lá. Acho que é mais... Mas as duas coisas estão ligadas Se eu for para o próximo átomo, eu vejo que... Então a gente percebe que à medida que a gente vai colocando mais um átomo maior, os níveis S que estão aqui, que são os níveis que têm uma energia de ligação maior, eles estão ficando mais energéticos, a energia de ligação aumenta, eu vou povoando esses níveis que estavam mais afastados do núcleo. Uma coisa que é importante nesse caso, eu estou tirando um elétron do meu material. E esse elétron, quando ele é excitado, ele sai do átomo, ele está perto do material, ele precisa ainda sair do material para chegar até meu analisador. Ele tem vizinhos ali que vão atrapalhar ele. Isso é uma coisa interessante, é uma das principais características da técnica. Como os elétrons interagem muito mais com a matéria do que os fótons, o livre caminho médio de um elétron dentro da matéria é muito menor do que o fóton na matéria, porque o elétron interage muito forte com a matéria. O que significa? Ele que sair, ele começa a ter colisões elásticas e inelásticas, e a seção de choque dele é muito maior do que a seção de choque de fótons. E por causa disso, o livre caminho médio, o quanto ele consegue percorrer sem perder energia é muito pequeno. Vocês conseguiram acompanhar? Eu acho que eu falei muito rápido. Bom, como esse livre caminho médio é muito pequeno, como os elétrons chocam, perdem energia, os elétrons que eu vou extrair, que mantiveram a energia do núcleo, a energia que foi excitada lá, vão estar a poucas camadas da minha superfície.
Então é desse efeito que vem a sensibilidade em superfície da técnica. O meu raio-x ele vai penetrar bastante no meu material, mas os elétrons que estão saindo, eles só conseguem sair mantendo a energia cinética deles se eles saírem de umas camadas bem superficiais. Então isso dá pra gente melhorar um pouco aquela simulação lá que a gente fez do XPS, porque tem esses elétrons secundários. Esses elétrons secundários eles vão inserir um sinal de fundo. O que acontece? Esse elétron que tinha uma energia cinética, ele vai começar a perder energia cinética. Alguns elétrons perdem energia cinética, outros não. Então a gente vai começar a ter um background aqui. Então esse background é uma característica também do XPS. É interessante notar que aqui a gente vai ter um background muito maior. Isso porque esses elétrons aqui são os elétrons que chegaram com baixa energia. Então, todos os átomos que foram excitados, mesmo os que estão muito lá embaixo, esses elétrons saíram do átomo, mas eles perderam energia, mas ainda assim chegaram ao detetor. Então, o meu detetor mede muitos elétrons com baixa energia e poucos elétrons com alta, porque o elétron perdeu energia no caminho. Então, isso é o motivo do background no meu sinal de XPS. É o livre caminho médio. Esse gráfico aqui, eu não expliquei direito, desculpa, gente. O livre caminho médio é quanto que o elétron consegue andar em angstroms dentro de um material para energia. Isso, para diferentes materiais, acaba caindo nessa curva que é a mesma. Bom, a identificação de elementos químicos. Bom, isso eu acho que já foi bastante falado, vou falar mais um pouquinho. Uma vez que você tem um espectro de XPS, olhando as energias, você consegue identificar os elementos. E essa identificação é unívoca. Se você tem um elemento lá, você tem que ter todas as bordas dele, com uma razão de intensidade. Você não pode ter só o 4S de um elemento, você tem que ter o 3P, você tem que ter os outros. E isso está tabelado. A gente tendo um número atômico, a gente consegue achar uma tabelinha das bordas. Então tá. Então, uma maneira da gente obter essas informações é quando a gente faz esse scan longo que eu disse. Aqui eu tenho scan longo para uma série de nitratos. Nitrato de cromo, de vanádio, de titânio e de escândio. Estão bem próximos ali da tabela periódica. E a gente consegue observar que o nitrogênio está aqui. Sempre. O pico do ligante vai diminuindo a energia. Mas a gente consegue observar que estão todos os picos lá, a gente consegue identificá-los. Alguns picos mais intensos do que outros, isso tem relação com a seção de choque. Tem níveis que são mais populosos e que vão emitir mais elétrons. E na hora de fazer essa identificação, uma das coisas que ajuda a gente a identificar, a gente tem um pico no meu XPS que eu não sei de onde vem. Uma das coisas que ajuda a gente é o spin órbita, que o Ricardo também comentou. A área de 2 picos de spin órbita tem que estar relacionado com a ocupação deles, então essa órbita depende de qual orbital a gente está falando. Bom, acho que é isso. A gente tem que observar os picos e tentar olhar em umas tabelas qual elemento que pode ser. O mesmo elemento tem que ter. Em função do átomo. O escândio tem uma energia de ligação menor do que o cromo. São materiais diferentes. Não é o mesmo. Desculpa. São diferentes. Agora eu não sei se é nitrito ou nitrato. Escândio, nitrogênio, titânio, nitrogênio, nitrito. Bom, como que a gente pode quantificar agora esses elementos, esses átomos no nosso espectro? Então aqui tem um espectro que eu peguei e dei um zoom. Uma coisa que é importante fazer a gente não pode considerar o background, os elétrons que perderam energia nesse fit. Então a primeira coisa que a gente tem que determinar é eliminar esse background. E a gente vai separar os picos e calcular uma área que eles têm. A gente pode fitar uma gaussiana.
essa área desses picos ela está relacionada com algumas coisas, que é isso que a gente quer determinar. Então, obviamente, a área do pico está relacionada com o número de átomos que foram excitados. Esse número de átomos, então, é o que eu quero saber, a quantidade, é a estequiometria do meu material. Mas eu não consigo saber isso de maneira absoluta, né? Mas eu tenho que levar em consideração também a minha fonte de luz. Então, se eu tenho alguma mudança na intensidade da minha fonte, isso vai resultar. Se eu tenho menos fótons, eu tenho menos elétrons. Isso, uma coisa que é importante disso aqui, a gente tem que saber o número de fótons por segundo. Então a gente tem que ter, quando a gente vai para a linha de luz, por exemplo, a gente tem que ter isso calibrado. Um outro fator que é importante é um fator de estrutura. Isso é um fator relacionado com a ação de choque de fotoelétrons. Então esse fator só depende do seu átomo. Isso é o que diz que uma borda 4F é mais intensa que uma borda D. Então esse fator de estrutura é o que vai te dizer. É o fator de sensibilidade. Esse fator é o que vai te dizer quanto que essa borda tem que ser intensa. Tem esses outros dois fatores aqui. O primeiro fator é um coeficiente de transmissão. Ele depende do seu analisador. É a capacidade do seu analisador de pegar um elétron que tem uma determinada energia cinética. Então, quando a gente faz o experimento de XPS numa luz convencional, sem raio-x, a gente não tem liberdade de escolha da radiação, a gente está vendo bordas que têm energia cinética diferente. E às vezes a capacidade do meu detetor de medir elas é diferente, então eu tenho que fazer um ajuste. Ou então eu tenho que ir para o síncrotron, onde eu consigo controlar a minha energia que está incidindo, e aí eu consigo fazer uma quantificação utilizando elétrons com a mesma energia cinética. Inclusive isso é melhor, porque daí eu vou estar sondando a mesma espessura da minha amostra. E outro fator é exatamente isso, é a energia cinética. É um fator que corrige pela energia cinética, então eu vou estar vendo uma quantidade de material diferente. Mas, para a gente usar isso de uma maneira quantitativa, a gente tem que saber esses fatores. E o que a gente pode depois estimar é uma área relativa. Então eu pego uma área normalizada, eu divido a área por esses fatores, e aí eu faço a porcentagem dessa área com todas as outras áreas. Então eu vou lá, eu tenho tantos por cento de nitrogênio e tantos por cento de escândio. Eu não consigo fazer isso de maneira absoluta. Tem alguns outros efeitos que às vezes aparecem nos picos, que às vezes são importantes. Você pode ter um pico do alumínio que deveria estar aqui, ele tem alguns vizinhos que são plasmons. Isso acontece com o alumínio. Esses plasmons é um efeito secundário. Então você tem os elétrons que perdem energia, acabam excitando seu material e emitindo mais elétrons. Esses plasmons você não deve considerar quando você está calculando aquela área para saber a quantidade. Mas você tem casos, por exemplo, de divisão de pico. O pico do cobre ele divide por um efeito de muitos corpos, um efeito bastante complexo que eu não está no escopo da aula. Mas nesse caso eu tenho que considerar os dois picos para fazer a quantização do cobre. Então tem casos e casos que a gente tem que decidir como é que vai fazer. Então eu acho que... Bom, eu tentei falar para vocês o porquê que a gente consegue fazer uma quantificação e uma identificação elementar através da técnica de XPS. E é importante você fazer o espectro todo, porque você vai querer comparar elementos e você vai querer saber, às vezes eu tenho um elemento a mais na minha amostra que eu não estou considerando. Sim? Eu acho que não, porque você não tem... É só carga. A menos que o isótopo tenha uma energia de ligação diferente, que eu acho que não é o caso. É muito difícil, mas você consegue. Você precisa de um experimento de altíssima resolução, onde você tem um acoplamento com os níveis vibracionais. Porque o isótopo afeta bastante como que a estrutura vibracional das moléculas e dos átomos. Então você tem que ir para altíssimas resoluções, são pouquíssimos lugares que fazem isso, mas a princípio dá. Já foi feito. Mais alguma dúvida, gente? Sim?
Esse gráfico aqui que eu estou mostrando, gente, que eu estou dizendo que é a identificação dos elementos, é um gráfico de energia de ligação e número atômico. Então, um elemento que tem um número atômico, ele vai ter, por exemplo, se eu pego um elemento aqui, ele vai ter essas bordas D, essa borda 2P, ele teria uma borda S, mas que talvez tivesse energia muito alta. Bom, a próxima coisa que a gente costuma fazer com o XPS, que eu disse que era possível fazer, é verificação do entorno químico, qual que é a natureza química. Espera aí que eu errei, agora eu esqueci qual era o termo que eu queria falar. Mas a gente consegue determinar o estado químico dos materiais. Estado químico, era essa. Isso a gente faz fazendo um scan, não longo como daquela vez, mas um scan com maior resolução. Eu quero ver aquele elemento lá que eu estava falando. Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma molécula, que eu não sei o nome, mas que ela tem 4 átomos de carbono. E eu faço um scan de XPS aqui na energia do carbono, eu vejo que tem 4 picos. Esses 4 picos, eu tenho 4 carbonos, eles estão com ligantes diferentes, cada um deles, e os 4 picos têm a mesma intensidade. E o que acontece? O que está acontecendo? Esse carbono que está ligado com hidrogênio, esse carbono que está ligado com flúor, ele tem entorno químico diferente. Mas uma coisa que acontece que o flúor ele tem uma eletronegatividade maior do que o hidrogênio. Então ele está pegando os elétrons que estavam no carbono. Então um modelinho que a gente consegue entender isso quando o elétron que estava no carbono sai, o elétron estava no nível 2p, ele saiu, isso blinda menos o núcleo começa, ele puxa mais os elétrons do 1s. Vou tentar explicar de novo, que eu acho que foi mal explicado. Eu tenho o meu átomo de carbono aqui, o meu elétron 2p saiu, esse meu núcleo agora ele está carregado, ele tem uma carga, ele não é uma carga nula. Isso faz com que o raio que eu tenho aqui do meu 1s diminua também. Eu seguro mais os elétrons do S. Eu acho que o núcleo fica ressentido. Ele perdeu um elétron, ele não quer perder outro. Ele segura. Então, aí a gente consegue identificar que o primeiro pico é relacionado só com hidrogênio, o segundo pico ele é relacionado com carbono e um oxigênio, o terceiro com 2 oxigênios e o quarto com 3 flúors. Esse modelinho ele funciona. A gente pode fazer um modelo baseado nesses raios e a gente consegue dizer que isso é proporcional. Esse tipo de técnica é o que levou o Zygmunt a nominar a técnica desse jeito. E tem algumas consequências interessantes. Por exemplo, se você tiver um metal que foi oxidado e você consegue separar o pico do metal e do óxido, você fazendo isso em 2 energias cinéticas diferentes, você consegue determinar uma espessura. Você sabe qual que é o comprimento de atenuação, quanto que seus elétrons perdem. O elétron que saiu, ele perdeu energia. Então, se eu tenho uma atenuação dessa linha, é porque eu tenho óxido em cima, é porque o elétron teve que percorrer uma distância nesse óxido. Então, levando em consideração isso, medindo com energias cinéticas diferentes, eu consigo estimar qual que é a espessura desse óxido. Então, uma das coisas ruins da técnica, que é a sensibilidade superficial, na realidade é uma coisa boa. Tem muita gente que faz física de superfície e é interessado na técnica exatamente porque ela é sensível somente à superfície. Esse shift ele é legal, mas às vezes ele também pode funcionar de outro jeito. Então a gente tem que, às vezes, por exemplo, no caso da prata, ele é para o sentido contrário do que a gente esperaria. Mas isso é um fenômeno de muitos corpos, é uma coisa que está além do escopo. Agora não tem. Bom, o que eu vou falar agora, eu vou ver um espectro XPS para o ouro. E vou tentar obter algumas informações de conclusão. Eu acho que, basicamente, as coisas principais da técnica eu já falei. E a gente vai ver se tem alguma coisa
que faltou aí. Então, se eu faço um espectro XPS, eu fiz agora tipo fora do síncrono com alumínio, eu tenho background aqui, tem um pico que é bastante intenso, que é o 4F, ele é mais intenso que os outros picos, tem uma separação entre os picos que é menor no 4F, é maior no D, isso está relacionado com spin órbita, quanto mais perto do núcleo, mais rápido o meu elétron está fazendo a órbita, maior vai ser o acoplamento. Então, isso está relacionado com a estrutura, com o nível eletrônico dos elétrons no ouro. Então, se eu pegar esse espectro e tombar ele, o que eu tenho é uma fotinha da minha estrutura eletrônica. Era isso que eu queria. Esse modelo ele bate bem com aquele modelo que foi colocado, que a gente tem elétrons que estão presos, e aqui a gente começa a ter uma bagunça. Isso que acontece aqui na banda de valência, na banda de condução, pode ser interessante também. Tem bastante propriedade interessante que acontece aí. Eu fiz uma... Vocês vão ter que acreditar em mim, eu não sei se é muito difícil vocês verem, talvez vocês virarem a cabeça um pouco assim, ó, que esse espectro aqui é esse espectro só achatado. Se ficar muito difícil de ver, talvez assim fique melhor. Isso a gente consegue com teoria. Isso aqui é uma coisa que vai muito além do escopo da aula, gente. Mas para quem sabe, isso aqui é uma maneira de calcular como são essas bandas. Essas bandas não são retinhas como elas estavam lá, elas são meio macarrão. Assim. Se a gente entrega elas aqui, a gente tem uma figura da densidade de estados, e isso é exatamente o que eu estou medindo na minha banda de valência do meu XPS. Vocês vão ter uma aula semana que vem que fala bastante disso, a aula de ARPS. O experimento é esse aqui. Beleza? Bom, eu vou dar uma olhadinha mais na valência, porque tem uma coisa da valência que às vezes pode interessar. De novo, olhando a valência, a gente tem aquele negócio lá. Por aquela minha teoria, eu consigo separar qual que é a contribuição de uma borda D e de uma borda S. Na verdade, elas estão hibridizadas, a S e a P. O meu D está totalmente completo aqui. Se eu, olhando esse espectro agora, eu imagino o espectro visível, eu coloco o espectro visível aqui nesse gráfico, eu consigo observar aqui. O ouro ele tem muitos estados que podem absorver comprimentos de onda dessa região. E não tem estados que podem absorver comprimento de onda nessa região. Esse é o motivo pelo qual o ouro ele é vermelho amarelado. Todos os comprimentos de onda mais energéticos, ele absorve e ocorre uma transição. Esse, onde ele não tem estado para absorver, ele reflete. Então, isso a gente consegue explicar a cor dos elementos. Se a gente pensa, por exemplo, na prata, o que acontece é que essa borda está deslocada e aí ela reflete todos os comprimentos de onda. Ela não reflete só o amarelo, só o vermelho amarelado. Uma outra coisa que da valência a gente pode determinar é o estado com a condutividade do nosso material. Então, se a gente tem uma... Acho que o Gustavo falou isso, a diferença entre semicondutor... Acho que fui para o lado errado aqui. Sim. Tá. Aqui está o espectro visível. Então, um fóton dessa cor, ele tem energia cinética de 4 eletronvolts. Essa energia, o ouro tem um elétron que consegue absorver e ir para um estado que está vazio. Então, esses fótons são absorvidos. Aonde eu não tenho um estado para absorver, ele vai refletir. Então, eu jogo todas as luzes no ouro, ele reflete, aqueles não têm espaço. Então, o ouro, ele tem... Isso aqui é uma visão com zoom daqui. Então, aonde ele não tem estado para absorver, ele reflete.
No caso da prata, esse gráfico aqui, aqui está em comprimento de onda, aqui está em energia, então eles estão invertidos. Então, se eu pensar no caso da prata, toda essa banda está deslocada para a esquerda no meu gráfico aqui. Então, todos os comprimentos de onda são refletidos. A banda de valência a gente também pode utilizar para determinar quão condutor é o nosso material. Então, se os elétrons, eles... Bom, o Gustavo disse a diferença entre metal, semicondutor e isolante, que é a bond gap. E isso eu consigo ver no meu nível de Fermi, se eu tenho estados no meu nível de Fermi ou não. Então, isso aqui é uma medida que a gente consegue determinar que esse material aqui era um condutor e esses dois materiais não. Uma outra coisa que eu posso determinar, se eu fizer um experimento com bastante resolução, pela distribuição de Boltzmann eu consigo determinar qual que é a temperatura do meu metal, fazendo um fit. Então, basicamente, gente, da técnica de XPS, eu acho que eu falei tudo que eu tinha planejado. É uma técnica que é boa para identificar o átomo, átomos presentes no seu material, para quantificar, e diz estado químico, inclusive pode quantificar esses estados químicos no seu material. Eu vou falar em seguida de absorção, mas se vocês quiserem perguntar de XPS agora, pode ser um bom momento enquanto eu bebo uma água. Sim. O raio-x ele interage, remove elétron. Não sei se tiver dano de radiação, mas normalmente as energias são muito baixas, então é não destrutivo. O que o pessoal às vezes faz para fazer uma análise em profundidade, o XPS é muito superficial. Aí eles usam técnicas, por exemplo, fazer um sputtering e começar a desbastar e fazer no XPS para ver como... Aí vai ser destrutivo, mas não pelo XPS, pelo sputtering. Você pode fazer no 5 trabalhando energia, mas você ainda está limitado na superfície. Mas você tem uma... Uhum. Pode ser. Não, ela tem que ser. Mas assim, tem... Isso depende da instrumentação. Normalmente a gente gosta de usar síncrotron porque é mais intenso e é mais monocromático, mas a gente tem XPS que a gente usa alumínio com alfa. Sim. Exato. Sim, você poderia. Eu falei da técnica de UPS. Quando você faz XPS com raio-x muito energético, você é pouco sensível lá naquela região. Mas você pode usar uma energia mais baixa, fazer com ultravioleta, e aí você é sensível a essas coisas. Você vê banda de valência, você vê todos esses orbitais, é o que você está vendo. É o que a gente viu no caso do ouro, por exemplo. Independente da energia que você usar para excitar, se arranca um elétron de baixa energia de ligação, ele vai sair com alta energia cinética. A sua seção de choque para isso pode não ser tão boa, mas está sempre lá. Olha na parte de alta energia cinética ou baixa energia de ligação do seu espectro, que seus orbitais de valência estão lá. Os níveis de valência estão sempre lá. A gente tem técnicas, ele está perguntando se a gente consegue ter resolução espacial, mapear. Tem técnicas para fazer isso. Tem uma técnica que, se der tempo, eu vou falar que é o PIN. Você consegue colocar... Quando eu falei do detetor de fotoelétrons, aquelas lentes lá, você pode usar ela no modo que você é sensível, que você tem uma grande resolução espacial. Num analisador como aquele lá, a gente não é muito grande. A gente consegue ter áreas de milímetros. Mas se você vai para o PIN, você consegue ter nanômetros. Só que você precisa ter uma fonte muito energética.
Então a gente tem um microscópio de fotoemissão na linha PGM, é um dos tutoriais, que você usa o princípio de fotoemissão para fazer um imageamento. Então a gente consegue ter resoluções lá de submicron, de 500 nanômetros, a gente consegue ver algumas coisas. Sim. Vocês lembram da aula de imagem? Tem dois tipos de fazer imagem. Um você faz sonda pequena, ou você vê tudo que sai, usa uma lente e faz uma imagem. Você pode fazer imagem dos dois jeitos. Você pode fazer o feixe de raio-x pequenininho, uma sonda pequena. Você tem informação de XPS ponto a ponto e você varre a amostra. Ou você ilumina uma região grande e usa uma lente especial, que é igual um microscópio de transmissão, que capta todos esses elétrons e faz uma imagem na sua CCD, e você tem a imagem dos elétrons de fotoemissão. Então essas duas técnicas de imagem, você pode usar o sinal de XPS para fazer esses dois tipos de imagem. O síncrotron, a gente tem um instrumento para fazer isso, vai ser o PIN. Vocês vão ter uma prática nele. E o XPS, fazer scanning, a princípio você pode fazer. A gente ainda não consegue fazer uma sonda muito pequena, e é por isso que a gente está fazendo o Sirius. Ele perguntando qual tipo... Desculpa, já vou para a sua pergunta. Ele perguntou qual tipo de amostras a gente consegue analisar. Na linha de luz tem o XPS que faz medidas com líquido. Recentemente medimos a água, aminoácidos. Isso é possível. Precisa de uma instrumentação específica que a gente tem para fazer na linha de luz. Materiais sólidos diversos. Esse XPS do líquido é um caso. Para XPS convencional, a gente tem que pensar que o nosso material ele tem que ser compatível com ultra alto vácuo. Como o elétron ele interage muito com a matéria, se eu tiver pressão lá, ele não vou conseguir medir nada. Então eu tenho que ter a câmara mais limpa possível. No caso do XPS de líquidos, a gente tem um bombeamento diferencial, que deixa o analisador em uma condição de vácuo e a gente pode ter uma pressão razoavelmente alta na câmara. Então a gente consegue fazer líquidos, consegue fazer gases, consegue fazer materiais sólidos. Talvez assim, se você vier com material muito isolante, isso seja um problema de carga, mas a gente consegue fazer a medida ainda assim. Quer complementar? Um dos dois. Tem dois aqui. Sim. O Túlio vai falar uma coisa bem legal hoje à tarde de OG ressonante. Você consegue, se você tunar, se você fizer uma fotoemissão com uma energia de excitação específica de uma banda, você consegue identificar de qual elemento é essa presença na banda de valência. Então você vai ter uma banda de valência que vai ser tudo misturado, mas se eu pego um canal de absorção, eu vou lá e seleciono da minha liga ternária um dos elementos, vou numa borda de absorção dessa banda, eu vou ter um canal que vai estar mais privilegiado. Faço um XPS, eu vou ter uma informação de aonde que esse material contribui na banda de valência. Mas o Túlio vai falar bastante, não sei se bastante, mas vai falar sobre isso na aula. Tá, eu falei meio rápido mesmo, acho que eu tô... Quando a gente pensa num metal, a banda de valência, a banda de condução, você não tem gap. O semicondutor você começa a abrir um gap. Então, o que acontece aqui no metal é que essa banda aqui que eu estou pintando em azul, aqui ela continua, né? Então, aqui eu tenho estados vazios, aqui eu tenho estados ocupados. A maneira como os elétrons preenchem isso aqui no sólido é de acordo com a energia. Eles vão preenchendo e eles fazem uma coisa que a gente chama nível de Fermi, ou superfície de Fermi. E que isso, na teoria, em T igual a zero, é reto. Mas como você tem a temperatura, você consegue fazer tipo uma... Então, o que acontece quando tem um material isolante, por exemplo... Eu estou indo para esse lado. O material isolante, ele não vai ter estados no nível de Fermi. Você percebe que tem um gap aqui entre o zero e a banda de valência dele? Então, isso aqui é o gap para a condução dele. Então, esse material aqui em vermelho, ele é condutor. É o rutanato de estrôncio aqui. Esses dois materiais aqui, eles não são condutores, porque ele tem um gap.
E com relação à temperatura, eu disse que em T igual a 0, isso era para ser uma reta. Mas você tem uma distribuição que, de acordo com a temperatura. Isso é uma gaussiana, uma distribuição que você consegue... Eu não sei agora exatamente a forma. Que você consegue fitar. E aí, quando você faz esse fit, isso aqui é o caso de um fit, você leva em consideração a resolução do seu aparelho, leva em consideração a sua medida da banda de valência, nesse caso da prata, você consegue determinar a temperatura que ela estava. Sim, é melhor fazer com PS. É melhor. Sim, sim. Sim. Boa pergunta. Isso depende. Essa pergunta foi muito boa. Ela perguntou se o caráter superficial da técnica é só do XPS ou todas as espectroscopias são superficiais. Depende de como você está fazendo... O Ricardo ele teve um slide ontem que ele falava que eu tenho vários efeitos e que eu posso medir efeitos separados. Eu posso colocar por transmissão, eu posso medir os elétrons que estão saindo, eu posso medir o que está sendo... Então, esse método de detecção é o que está dando a limitação da técnica. Então, nesse caso, todas as vezes que eu for ver elétrons, eles vão sair de uma camada superficial. Então, por exemplo, uma das maneiras de eu medir absorção é aterrando a minha amostra e medindo uma corrente. É o que a gente chama de total electron yield, ou rendimento de elétrons. Essa técnica ela é superficial, não tão superficial quanto o XPS, porque você não está querendo que o elétron chegue com uma energia específica. Mas os elétrons que vão sair de muito dentro do material, eles vão acabar não saindo do material, não indo para a minha fonte. Então depende da técnica que você está medindo. Então, por exemplo, fluorescência ela não é superficial, porque o fóton ele interage tão pouco com a matéria que ele vai conseguir sair de onde ele quer que ele tenha sido excitado. Então você tem efeitos que você precisa considerar. O quanto que o seu raio-x penetra na matéria, então dependendo da energia que você está fazendo, o raio-x vai penetrar mais ou menos. E a sua sonda de prova, o quanto ela consegue caminhar na matéria. Sim. Podemos. Você consegue identificar... Você não consegue ver hidrogênio. Você consegue observar todos os elementos. Depende da sua fonte que você está usando. Se você quiser ir para 8 kV, se você quiser para mais energia, você vai ver tudo. Aquele gráfico que a Daniela perguntou, por exemplo, talvez a gente seja uma maneira da gente ver. Esse aqui, ó. Oi? Você está falando de quantidade de elemento? Não, o que a gente quantifica é uma relação atômica. A gente fala assim, eu tenho tantos por cento de um material e tantos por cento de outro. Eu não consigo quantificar a quanto de grama eu consigo ter. Eu consigo identificar... isso aí depende... A porcentagem que eu consigo determinar vai depender de quão bem eu sei esses fatores. Eu posso chegar até ppm na concentração, mas é difícil. Eu preciso conhecer bem isso aqui, fazer em diferentes energias. A quantificação normal que você faz, geralmente, é relativo, porque você está vendo lá que depende de uma seção de choque, isso é um número calculado. Você pode fazer uma calibração cuidadosa do seu espectrômetro, você põe amostras que você conhece, para você calibrar esses fatores de sensibilidade e fazer uma quantificação absoluta. Então você pode tirar uma quantidade de átomo lá. É difícil, você tem barras de erro grandes. Quanto maior a precisão que você quer, mais cuidado você vai ter que ter nas suas medidas. Você não pode usar seções de choque tabeladas, você tem que fazer. E às vezes fazer padrões para isso é muito difícil, porque você tem um padrão na superfície. Você sintetiza o seu material, você acha que ele é um padrão, quando você mede, ele não é um bom padrão. Então, essas são as complicações, mas tem alguns grupos específicos que se especializam nisso, que eles calibram e fazem quantificações. O limite de detecção depende muito do elemento que você quer ver e quais outros elementos tem.
Por exemplo, se você tem um elemento que você quer medir, ele está muito próximo do ouro 4F lá, o ouro 4F tem um sinal alto, ele vai gerar um background grande, e isso vai te dar o limite de detecção para o seu elemento que está ali do lado. Então isso vai determinar que você vai fazer só 1%. Agora, se você vai ver o mesmo elemento no silício, o silício é um nível menorzinho, vai dar um background menor, e aí você vai conseguir um limite de detecção mais baixo. Então depende um pouco, é bem específico. Obrigado, Túlio. Última pergunta, que senão não vai dar tempo de eu falar de absorção, gente. É uma equação de Shirley. Quando você vai fazer XPS, todas as empresas de XPS têm um software que trata e tem todos esses backgrounds lá na banco de dados dele. Então cada um desses caras é um degrau aqui, assim, ó. Então você tem um degrau aqui, um degrau aqui, um degrau em cada pico. Não é você pega tipo por regiões. Última pergunta. Vamos com a pergunta? Eles levam, por exemplo, amostras desconhecidas para diferentes países. Vocês participam nessas? Nós não, mas isso bem no começo. Quando você estava se estabelecendo, isso foi feito. Eles pegaram a mesma amostra e mediram em vários laboratórios quando estava estabelecendo a técnica como uma técnica quantitativa que você pode. Isso foi feito. Vários dos grandes laboratórios de física de superfície fizeram isso. E tem um padrão ISO de como você representar as informações que você mede, como quantificar seus espectros, como calibrar seu espectrômetro. Isso foi feito. E tem até um ISO para isso. Bom, gente, eu vou falar de absorção. Se tiver mais dúvidas de XPS também podem ser perguntadas depois. É só para a gente não deixar de falar o que está aqui, mas essas dúvidas depois a gente pode tirar todas, ou tentar. Agora eu vou falar de absorção de raio-x. Então, eu estou num caso agora, onde ao invés de eu dar uma energia muito grande para o meu elétron, eu dou uma energia específica, que meu elétron vai sair de um nível ocupado para um nível desocupado, mas ainda no meu material. Então, a gente tem que ter um material desocupado. A gente foi na aula do Ricardo, viu a aula do Ricardo muito bem, falou, nossa, eu sei qual que é o material, eu sei qual que é a borda que eu tenho que estudar. Eu fiz minha lição de casa, falei, tem um material, vou lá para o síncrotron, vou medir um espectro de raio-x que vai ficar bonito. Como é que vai ser esse espectro? Você veio, colocou sua amostra no síncrotron, colocou para medir, seu espectro está rodando, cai o feixe. Tem que esperar 15 minutos para voltar. Não, gente, brincadeira. Eu apreciei um pouco as coisas aqui, eu vou colocar um espectro de verdade agora. Então, o que a gente está medindo a gente está mudando a energia que está incidindo no fóton e está vendo o quanto o meu material absorve. E isso tem um formato. O Ricardo falou na aula dele de onde vem esse formato, eu vou tentar aprofundar um pouco, dando alguns exemplos. O que eu vou falar nessa aula basicamente não existe uma equação, não existe um modelo que sirva para tudo. Essas coisas, o Channes ele tem muita informação, mas ele é mais observado caso a caso. Eu vou dar alguns exemplos, vou dar algumas ferramentas que a gente tem, e a gente consegue fazer coisas, mas a gente não tem uma equação, não é um negócio, não é um plug and play ainda. Bom, voltar aqui, a gente tem um modelinho, o experimento lá de absorção, que a gente já falou bastante, entra com um raio-x, isso é absorvido, a gente vê o que está medindo depois, isso vai depender do meu número atômico, da minha energia,
isso é um fingerprint. Até aí a gente já tinha visto isso bastante, né? Então aqui eu tenho uma absorção desses 4 materiais, eu não sei se era um pó, o que é, mas eu tenho 4 bordas de absorção aqui, cada uma é referente a um material, então eu tenho zinco, eu tenho cobre, eu tenho níquel, eu tenho cobalto no meu material. Mas agora o que eu quero ver é tentar ser um pouco mais, me ater ao que acontece em cada um dos materiais. Então, quando eu estou fazendo o experimento, eu tenho um espectro que é mais ou menos assim. A primeira coisa que a gente faz é separar isso em 2 regiões. Tem a região que é perto da borda, que a gente chama de Xenes. Eu vou falar Chanes daqui para frente, só sei falar essa palavra uma vez. E tem uma região fora da borda que é uma região de... Bom, basicamente o que está acontecendo aqui, a região da borda eu tenho bastante interação acontecendo, eu tenho interações múltiplas quando o meu elétron ele é excitado. Isso aqui é quando o comprimento de onda do elétron já é um pouco maior. O Gustavo vai dar uma aula disso na segunda-feira, então eu não vou falar sobre isso, eu vou me ater só na parte dos Chanes. E ontem a gente viu, o Ricardo falou que isso eu consigo resolver aquela equação que é muito fácil de resolver, a regra de Fermi, e eu consigo, através desse meu espectro, determinar como era o meu nível como que era o meu nível eletrônico. Então vamos pensar num exercício assim, eu vou pegar aqueles mesmos elementos lá, ferro, cobalto e níquel, e eu quero fazer agora a absorção de raio-x. Eu vou fazer a absorção na borda L2,3, então eu estou indo de um P para um D, se eu tenho uma regra de seleção dipolar. E aí, o que eu tenho que levar em consideração? Como que estão se eu levo vamos pensar num modelinho atômico simples, de orbital, como que estão meus elétrons no ferro, no cobalto, no níquel? Aqui eu tenho 4 espaços vazios, 3, 2, número de buracos no átomo. Se eu faço a minha absorção de raio-x, o que eu consigo ver? Posição do pico. Eu consigo identificar qual que é o elemento. Intensidade. Consigo determinar o número de estados vazios que está aqui. Então, esse modelinho está funcionando bastante bem para esse caso, né? Então, eu tenho aqui meu nível 2P, que vai ser excitado com estado vazio. Meus estados vazios estão aqui. Eu tenho uma coisa que vai decaindo com o número de buracos. Se eu ploto isso num gráfico, eu tenho um comportamento linear com o número de buracos. Então, essa intensidade da linha branca ela é proporcional à minha quantidade de estados vazios na minha banda de valência. Eu não coloquei aqui, mas agora eu vou resolver colocar o cobre. E eu não coloquei aqui por um motivo muito especial. O cobre, ele deveria ser 4s2, 3d9. Mas isso não é energeticamente favorável, é mais favorável o elétron vir para cá e deixar o 4s vazio. Então, se eu olhar só esses três, eu tenho uma linha de base aqui, uma linha branca que vai muito bem aqui, e esse cara que está aqui embaixo. Mas o que eu estou fazendo nesse gráfico aqui funciona porque eu estou integrando todo o pico. Então eu estou considerando coisas que não estão só mas que também estão hibridizadas, que são um pouco mais acima em energia. Então, a mensagem de novo aqui nesse slide é: a espectroscopia ela vê os estados que estão desocupados do meu sistema. Eu preciso fazer um modelo para entender esses estados. E de acordo com o meu modelo pode explicar bem ou mal, eu tenho que ajustar o meu modelo. Mas o que a espectroscopia está falando é a quantidade de estados vazios que eu tenho nessa borda que eu estou sondando. Se eu vou... Esse slide não tinha nada. Eu vou agora fazer uma coisa parecida. Eu pego o ouro. O ouro ele é o mesmo caso do cobre. Ele também acaba sendo D10 e fica só com um elétron na banda SP. Eu tenho aqui, de novo, um espectro sem linha branca. Eu também estou indo de P para D, mas é bem mais alta energia, porque o ouro é um átomo maior. Isso, gente, Túlio, desculpa. Isso aqui não é bolacha. Não, é bolacha, não é biscoito. Isso aqui, o Túlio não gosta dessa... Isso aqui é só
nesse raio aqui, considera que eu tenho energia, tá? É só uma distribuição radial de energia. Esses pontinhos não são elétrons. O que acontece quando eu começo a ter ligação química? Se eu oxidar esse ouro, o que acontece? Eu faço o espectro de absorção, eu vejo que a linha branca mudou. Se eu observar esses dois... aqui eu não coloquei os dois gráficos juntos, mas se eu colocasse, eles iam estar deslocados em energia, então eu tenho uma sensibilidade disso. E o que aconteceu agora é que com o meu oxigênio aqui, meu oxigênio muito eletronegativo, pegou os elétrons do ouro, agora eu tenho espaços vazios do ouro e eu tenho uma linha branca de novo. Essa primeira. Que o pessoal que media a absorção de raio-x com filme tinha uma linha muito intensa e o pessoal chamou de linha branca. Então, sim? Da linha branca? Antigamente o pessoal fazia esses espectros de absorção com filme. E aí tinha uma região que ficava muito intenso, ele ficava muito, muito branco, é uma linha branca. Próximo da borda. Uhum. Essa linha próxima da borda aqui. Essa linha é o número de estados que eu estou sondando desse orbital. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se você ver essa imagem aqui, ó, não sei se você consegue ver. Isso aqui foi um modelinho que o Ricardo mostrou. Então, se eu tiver... Esse estado é o estado que eu estou sondando. Depois dele eu tenho os estados já vazios. Então, contínuo. Então, esses verdes são os contínuos de energia. Esse aqui é onde tem essa... É exatamente a borda D que eu estou absorvendo. D no caso daquela borda. Sim. Uma outra coisa que é interessante, bom, é um outro modelo... desculpa. Posso? Sim. O que aconteceu... Mais perto aí. O oxigênio, ele é muito eletronegativo. Quando fez a ligação, os elétrons que estavam no orbital D do ouro foram para o oxigênio, deixando assim o estado D vazio. Então agora eu tenho estados ocupados e aí eu posso ter, aí eu tenho a intensidade. Um outro fenômeno que pode acontecer é que eu tenho vários espectros de absorção. Nesse caso aqui, eu tenho um espectro aqui para o óxido de ferro, a energia dele está aqui. Esse cara de baixo é um oxicloridato de estrôncio cobalto, acho que é assim que fala. E a energia está aqui. Eu sei que isso é cobalto por causa da energia. Aqui eu tenho o titanato de estrôncio e aqui eu tenho um óxido de cálcio. E o que é interessante observar é que a forma das linhas elas são a mesma, né? Então, independente se eu tenho ferro ou se eu tenho cobalto, nos dois casos eu tenho um caso D6 e a forma da linha é exatamente a mesma. E aqui eu tenho um óxido de cálcio, eu perdi todos os elétrons, porque o cálcio ele é 2+, ele perdeu os 2 elétrons, aqui o titânio perdeu os 4 elétrons dele, e a forma da linha nos dois casos é a mesma. O que está acontecendo aqui? Para todos os casos, a simetria local é a mesma. Se eu observar o meu átomo de titânio, que é esse azulzinho aqui, eu tenho 6 oxigênios ligados com ele. Se eu observar esse cálcio, também eu tenho 6. Se eu observar o octaedro aqui, é o mesmo caso. O caso desse cara aqui, que eu não sei nem o nome, ele é um pouco diferente porque eu tenho 5 oxigênios e um cloro. Mas como o oxigênio e o cloro é meio parecido, estão todos no mesmo ambiente químico. Então é por isso que a simetria local... Então o que está acontecendo? A simetria local, um caráter estrutural do meu material, afeta a estrutura eletrônica. Eu consigo ver a estrutura eletrônica pela absorção. Então eu estou sondando como está a minha estrutura eletrônica e eu posso obter informações da minha simetria local com isso.
Que essa é a escala de energia para o titânio e essa energia para o óxido de cálcio. Ah, sim, eles são em energias separadas. Eu pensei que eu tinha explicado isso. Isso ficou claro para todo mundo, gente? Senão eu posso voltar. O que está acontecendo aqui, ó, eu tenho dois espectros que, bom, um é de cobalto, outro é de ferro. Eu coloquei esse espectro de ferro nessa energia, nesse eixo que está aqui em cima. E o de cobalto nesse eixo que está aqui embaixo. Então eles têm energias diferentes, mas eles têm a mesma forma. E eles têm escalas diferentes. O range aqui é diferente, mas porque também o spin órbita deles. Mas o que é interessante é que a forma das duas curvas são iguais. Isso, a mesma coisa vale para o cálcio e para o titânio. Não, isso aqui é a absorção do titânio. O estrôncio não tem borda nessa região de energia. Ele tem uma borda M que é muito difícil de medir, ela é uma batata, assim, ela não tem resolução. Isso aqui é o titânio. Sim. Bom, a primeira coisa, assim, o Channes, ele não tem essa equação assim simples, mas a gente pode tentar entender. Você vai colocar um átomo, bom, você tem um átomo que tem uma carga diferente, então você tem que ver. Essa estrutura aqui, ela é bem parecida com Fe2O3 ou Fe3O4, que é uma perovskita. Não, o spinel é o spinel. O spinel, ele é uma perovskita com um pouco de distorção. E aí você vai ter ferro nesses dois sítios. E aí você vai ter ferros com diferentes valências nesse sítio e diferentes valências nesse sítio. Então, você tem uma complexidade aí que você precisa avaliar caso a caso. Se você vai começar a dopar, você está colocando um material que tem carga diferente, será que o composto vai querer ficar? Você vai observar como que é essa estrutura cristalina agora, tipo, como que é essa estrutura eletrônica. Agora, exatamente o que vai acontecer, como vai acontecer, a gente tinha que medir para depois tentar fazer um modelo e entender. Eu acho que o caminho correto é... Ou se você quiser fazer simulações disso, é possível. Tem sites que... Tem programas que você consegue fazer. Esse ombrinho aqui, você está dizendo? E o pós, tá. Aqui. Aqui. Tá. Assim, eu não conheço o programa que a gente consiga fitar isso. Normalmente o que a gente faz é uma simulação e compara. Mas assim, o caso que, bom, esses ombros, eles de fato são diferentes, mas essa é uma contribuição bem pequena, assim. Normalmente a gente está acostumado a ver diferenças mais significativas no espectro. Eu vou mostrar um espectro comparando o ferro metálico e o ferro oxidado e você vai ver bastante diferença. O caso é que esses ombrinhos também, nesses dois casos aqui, pode ser porque um dos átomos aqui é cloro e não oxigênio. Então, isso está no modelo. Mas eu acho que você está, assim, talvez isso é muito parecido para dois espectros de materiais diferentes e considerando que eles estão num entorno químico bastante diferente. Essa molécula é muito maior, esse átomo esse cristal tem uma célula cristalina diferente, mas o entorno químico do átomo que eu estou sondando, ele é bem parecido. Isso aqui muito provavelmente é do cloro, mas é a diferença de ter um elétron... Bem a informação. É muito parecido, porque a simetria local é parecida, mas o fato de mudar, só o fato de mudar de cloro para... Você está conseguindo ver uma coisa ali. É uma propriedade a mais que está conseguindo ver isso. Embora eu pequeno ali, não
Continuar. Outra coisa da simetria local que é interessante... Desculpa. Isso não precisa de ordem de longo alcance. Você pode ter um policristal, você pode ter pó. Isso é uma ordem local. Se você tiver um cluster de 10 nanômetros, com uma nanopartícula, você consegue ver isso. Esse exemplo aqui é um exemplo que aconteceu. Isso aqui são duas simulações, considerando o cobalto metálico, ele no formato hexagonal ou no formato cúbico de face centrada. Essas duas estruturas têm o mesmo número de primeiros vizinhos, mas elas são levemente mais compactas uma que a outra. Muda o AB, o ABC, ABC, ABC. Quando a gente faz a simulação do Channes, eles são diferentes. E isso eu utilizei na minha tese, por exemplo, porque eu estava fazendo o cobalto e eu não sabia qual que era a estrutura dele e eu não conseguia fazer difração, porque ele estava nanocristalino, ele estava numa matriz, eu não conseguia ter nenhum plano que eu conseguia sondar, porque os grãos eram muito pequenos, e eu consegui determinar qual que era a estrutura através de uma medida da estrutura eletrônica por Channes. Ficou difícil o caminho? Quer que eu utilizei o Channes para determinar a estrutura eletrônica. Comparei essa estrutura eletrônica com duas estruturas simuladas para duas organizações diferentes e determinei que a minha organização era hexagonal. Porque o meu espectro era esse aqui e não era esse. Experimental. Eu não mostrei o experimental aqui. Então, na realidade, assim, o Channes ele é bastante complexo, tem muita coisa que está envolvida, e às vezes não tem um modelo, não tem uma equação simples. A gente tem que fazer um modelo caso a caso, a gente tem que entender o que está acontecendo e se basear. A gente tem informações que podem auxiliar, a simetria local, a coordenação, todas essas coisas podem dar informação. Aí o Channes é utilizado para obter informação também dessas coisas. Um outro exemplo que eu vou dar aqui não é só na linha branca que eu posso ter uma diferença de intensidade, eu também posso ter o que a gente chama de pré-borda. Então aqui eu tenho uma borda K do titânio, está errado isso aqui. Ele está indo do 1S para o 3D, para o 3P. E... 2P? Ah, tá. Ele vai para o 2P e na pré-borda ele vai para o 3P. Lembram, acho que na aula de ontem do Ricardo, estava falando de contribuição dipolar e quadrupolar. Aí no dipolar você tem o ΔL mais ou menos 1, então você vai do S para o P. Contribuição quadrupolar, você ΔL mais ou menos 2, você vai do S para o D. Então aqui você está indo na borda, ali as contribuições principais, linha branca, as coisas, você está sondando os níveis P. Na pré-borda, você está olhando principalmente uma contribuição mais quadrupolar, você está indo do S para o D. Obrigado, Narciso. Bom, tem transição quadrupolar e dipolar acontecendo aqui, mas o que é importante aqui é que a informação que a gente tem da estrutura eletrônica não apareceu dessa vez na linha branca, ela apareceu na pré-borda. E aqui, nesses dois casos, o que eu tenho são duas simetrias locais diferentes também, duas valências diferentes. Então, nesse titânio aqui eu tenho eles ligado com 6 átomos, aqui eu só tenho com 4. Então, nesse titânio eu tenho estados vazios que acabam... E esses estados vazios, na realidade, eles estão hibridizados. Então, esses estados vazios hibridizados acabam contribuindo aqui. Esses estados vazios hibridizados, eles, na realidade, têm um caráter P. Então, mas, gente, o recado que eu quero dizer, eu estou falando que é difícil, que é chato, que a gente não tem modelo. Eu estou acabando e vai dar tempo para todas as perguntas, tá? Desculpa. Estou dizendo que é difícil, que não tem equação, mas a gente não precisa ficar triste com isso, a gente pode vir medir. Normalmente a gente quer comparar duas amostras. Tá. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, eu tenho
para ferro, cobalto e níquel, borda L3, a gente tem, para diferentes estados de oxidação, diferentes espectros. A gente consegue identificar eles bem. O número de picos, a gente consegue identificar a energia. Então, a gente, mesmo não sabendo resolver aquela equação, a gente consegue vir medir e conseguir tirar informações disso. Uma coisa da valência que a gente pode utilizar, eu vou fazer um exemplo aqui que o Ricardo me subornou para eu fazer. Ele queria que eu falasse do Európio. Ele chegou na minha sala e falou, te dou um pacote de bolacha para você falar do Európio. Não, mas eu falei, porque a bolacha eu vou fazer, biscoito não. Se ele falou bolacha, aí eu falei, então tá, então eu vou fazer. Esse Európio, o Ricardo ele gosta de trabalhar sob pressão. O que ele fez nesse experimento é fazer a absorção, Channes em função da pressão, e ele via que que diminuía aqui um pico. O Ricardo ele fez uma simulação, então simulação é uma ferramenta que a gente usa bastante. Simulou 2 casos, o Európio e o Európio oxidado, e a gente tem esses 2 espectros aqui, simulados. A gente pode fazer uma soma desses 2 espectros com pesos diferentes e obter um acordo muito interessante entre o medido e o simulado. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tinha um modelo, esse nosso modelo acabou resolvendo o nosso problema. Então, é bastante caso a caso que a gente faz. E o que o Ricardo, a informação importante que ele queria tirar é como que varia a valência do Európio em função da pressão. Ele conseguiu tirar isso dos pesos que ele precisou fazer naqueles 2. Então, gente, esse é meu último slide. Consegui falar tudo. O Channes, ele é legal. Não é sempre que ele é legal, às vezes quase sempre tem coisa que a gente não consegue explicar de primeira, mas a gente estudando, a gente tendo um problema bem formulado, tendo amostras de comparação, a gente pode fazer modelos, pode ter simulação, e a gente pode chegar. E o que a gente obtém com o Channes? A gente obtém informação da estrutura eletrônica. Dessa informação da estrutura eletrônica, a gente pode tirar bastante coisas interessantes. Uma coisa que é interessante, que eu acabei não falando, essas bordas onde a gente está excitando os elétrons, é onde acontece boa parte das propriedades interessantes do material, é a valência. Então, a gente está estudando a estrutura eletrônica da onde acontecem as melhores propriedades dos materiais. Então, por isso que a técnica de Channes, apesar de ser tão complexa, é uma técnica que deve ser utilizada para pesquisa de materiais. Bom, gente, é isso. Pessoal, perguntas? A foto não vai ser agora, vai ficar para de tarde. Caiu o feixe. Na verdade, são 2 perguntas. Essa simulação que vocês fazem, como é que ela é feita? É algum software que vocês usam? Algum... Bom, o Ricardo pode responder. Tem vários softwares. Essa simulação em particular é uma simulação de primeiros princípios. Então a gente basicamente usa 2 softwares. A gente calcula a densidade de eletrônica e aí usa a densidade eletrônica para calcular a probabilidade de transição. Então a gente usa um software que nesse caso a gente usou um software que chama VIN2K, que determina a densidade de estados. E a gente usou essa densidade de estados usando um outro software chamado FDMNS, é um software aberto, esse do Yves Joly, que é um cara que trabalha no CNRS, na França, tem um software aberto que simula por cálculo da Binice, simula esses espectros de absorção. E a segunda pergunta existe alguma diferença entre Channes e NexAfs, na sua opinião? Existe alguma diferença entre Channes e NexAfs, na sua opinião? Biscoito ou bolacha, na sua opinião? Olha, eu acho que... Narciso, você quer falar? Isso é mais histórico, é nomenclatura. Deu 2 nomes, mas talvez o NexAfs era mais o pessoal de rachis moles, superfície, Channes mais rachis, mas é a mesma coisa, só que tem um nome diferente na nomenclatura.
A linha branca Vou voltar aqui para um espectro aqui metálico. Nos primórdios, quando o pessoal fazia absorção, se fazia com filme fotográfico. Então você colocava um filme fotográfico e aonde tinha a intensidade mais alta, aparecia, revelava e ficava branco, um branco muito intenso. Então é a parte do espectro onde tem mais intensidade. E é a parte onde está exatamente sondando o estado que está permitido pela regra de seleção. Então esse nome ficou dessa época que usava filme fotográfico, que é a parte mais intensa do espectro, então é conhecido como linha branca. Basicamente, a gente chama 3 regiões para os shines. A gente vai definir a borda, que é a energia de ligação. A gente vai ter vários métodos para fazer isso, mas em geral a gente vai pegar e vai derivar esse espectro, e o ponto máximo derivado vai definir como sendo a borda de absorção, certo? Então a gente vai chamar a região da derivada aqui desse espectro seria a borda. Aí o que vem abaixo disso a gente chama de pré-borda. E aí a gente chama essa região aqui, que é a região de máximo, a gente chama de linha branca. São basicamente, a gente pega o espectro e divide ele em 3 partes. Porque como o Pedro falou, a parte da pré-borda vai dar uma informação, que é essa informação das hibridizações, das contribuições quadrupolares. A região da borda, que dá a seletividade do elemento químico, a especificidade química. E a linha branca, que vai dar a intensidade de coisas desocupadas lá. O nível de desocupado que você está provando. Basicamente, que são 3 nomenclaturas. Dá tempo? Eu consigo determinar o band gap do meu material apenas com os shunts, por exemplo, estudando a absorção ali da banda de valência para banda de condução. O band gap é melhor o XPS para você utilizar, né? Essa era a pergunta, porque no XPS eu estou medindo os elétrons que estão sendo ejetados, né? Então, nesse caso, seria tipo o que... Eles são complementares. Eu precisaria casar as duas Num técnicas. caso, você está medindo os elétrons que estão ocupados e no outro os que estão desocupados. Então, você vê, lá no meu XPS do ouro, o que eu tinha uma contribuição maior era o estado ocupado D. Quando eu tinha esse estado totalmente ocupado, eu não tinha linha branca no meu chassi, no meu chanes. Então são informações complementares. Mas especificamente para medir band gap é o XPS. O band gap é a diferença de energia entre o topo da banda de valência ocupada e o mínimo da banda de condução desocupada. A diferença de energia entre o topo da banda de condução ocupada e o nível de Fermi, que os vazios, você mede por XPS. Esse ainda não é o band gap. É alguma coisa ali. O shunts, você mede o que seria a energia entre o nível de Fermi e a base da banda de condução, mas projetado num elemento específico. Você não sabe qual é o estado do elemento que está no fundo da banda de condução. Então você teria que medir vários elementos. E isso aí não é a técnica principal para medir band gap. Se fizer uma fotoemissão no visível, talvez seja uma técnica melhor, ou tem uma técnica que chama, é como se fosse XPS inverso. É como se você joga um elétron, ele captura um elétron, e aí combinando essas duas coisas você consegue fazer uma medida bem precisa do band gap. Complementando o que o Túlio falou, tem outra coisa, no fim, a diferença de energia do band gap imagino que esteja na ordem de alguns eletronvolts. Aqui você está na ordem de alguns kiloeletronvolts. E aí a largura, o que o Ricardo falou do Conroe Lifetime, a largura de linha que você consegue resolver vai estar da ordem de alguns eletronvolts, então você não tem resolução para ver isso. Uma outra forma de fazer isso é usar alguma outra técnica de alta resolução, ou RIF, ou alguma coisa ressonante, ou mesmo usar analisadores de alta resolução para fazer um shunts, só que removendo a contribuição do Conroe Lifetime. Então, com essa técnica aqui, você não consegue ver
por causa da definição dos bandcaps das coisas, mas além disso, por causa da resolução de energia que você tem. O XPS é a técnica ideal para caracterizar, por exemplo, isolantes topológicos? Vai ter uma aula sobre ARPs na sexta-feira, se eu não me engano, e ele vai falar sobre o que é o ARPs. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou. Você consegue, se você considerar, naquele caso agora, o nosso fóton está entrando também, considerar o momento do fóton que está entrando. Eu tiver uma instrumentação para alinhar a minha amostra bem, mexer no ângulo da minha amostra, de maneira que eu possa também controlar como que é o momento que está incidindo do fóton na minha amostra, eu posso também ter conservação de momento nesse caso. E aí eu tenho uma técnica que é conhecida como ARPS, Angular Resolved Photon Emission. Essa técnica é uma técnica que a gente consegue estudar bastante, que a gente consegue ver uma figura da dispersão, é utilizada em isolante topológico, em metais. E o Wendel, que vai falar sobre essa técnica na sexta-feira, ele trabalha com isolantes topológicos, então ele vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, que eu não sou capaz. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, você pode perguntar para o Pedro durante o coffee break, porque a gente tem que avançar. Bom, obrigado, Pedro. Yeah.